Nesse vídeo, nós vamos aprender como identificar e excluir outliers da nossa base de dados. Bom, os outliers eles nada mais são do que uns dados que se desviam dos demais da nossa base de dados. Eles podem vir de algum erro operacional, a pessoa que está digitando a base de dados escreveu errado, ou pode simplesmente ser uma observação fora da curva, igual aqui nesse caso a gente vai estar trabalhando com salários, né? Então, uma pessoa que ganha aí, vamos supor, 150 salários mínimos, ela está fora da curva, mas, por outro lado, é uma coisa que pode ser real. Pode ser um jogador de futebol que ganha muito bem, pode ser alguma coisa assim. Para a gente começar a identificar, né, os outliers, primeiro a gente vai importar a biblioteca Pandas. Então, importe Pandas SPD. A gente coloca SPD por convenção para ficar mais simples de chamar. Agora que eu importei a biblioteca Pandas, eu vou abrir aqui a minha base de dados. Essa base de dados, para quem quiser acompanhar junto, eu vou deixar na descrição do vídeo também. É uma base de dados com informações salariais dos indivíduos, que vem da RAIS. Então, simplesmente eu coloquei aqui o URL, onde está salvo a nossa base, e identifiquei o DataFrame DF, né? Coloquei ela aqui no nosso DataFrame para a gente poder trabalhar com ela. Então, a gente vê aqui que tem cada linha que é um trabalhador, e tem aqui unidade federativa, região metropolitana, faixa etária, e as variáveis que a gente vai trabalhar mais mesmo vão ser o rendimento em dezembro, né, o salário da pessoa em dezembro de 2008 e o tempo de emprego 2008. Bom, eu quero verificar outlier relacionado ao rendimento dos trabalhadores. Eu quero ver se a gente tem trabalhadores fora da curva em relação a rendimentos. Então, como é que a gente pode fazer? Eu vou chamar aqui o meu DataFrame, vou colocar aqui a minha variável de rendimento. E aí depois aqui eu vou colocar .boxplot. Boxplot, para vocês que não lembram, é um gráfico que mostra a distribuição aí da variável que a gente pediu no caso do salário. Shift Enter. Bom, aqui a gente tem o nosso boxplot, né, do rendimento em dezembro. Vou até diminuir aqui um pouquinho, para ficar mais fácil de ver. A gente pode ver aqui que tem uma pessoa aqui, né, que ganha bastante lá, mais de 120 salários mínimos em dezembro. E tem um dado aqui que está estranho, que está um dado negativo, né? Um rendimento negativo. Aparentemente é um erro, é um outlier e é um erro. Então, como que a gente pode trabalhar com isso? Vamos aumentar aqui de novo. Primeiro eu quero conferir, eu quero saber qual que é esse meu dado máximo e qual que é esse meu dado mínimo de salário. A gente coloca aqui, vou chamar a minha variável DF de rendimento em dezembro. E aí eu vou colocar aqui ponto max, que eu quero que ele me dá o maior valor, né? Maior rendimento. Ah, aqui eu escrevi errado a variável, né? Ó, ela, na verdade, o nome dela é rendesenho, não tem esse bro aqui. Então, o maior, no caso, foi 125 salários. Que é esse daqui, né? Claramente, 125. E o menor é o mesmo código, só que em vez de chamar o máximo, eu vou chamar o mínimo. Bom, foi menos 5, que aparentemente aqui está errado para a gente, né? Porque o salário negativo provavelmente não existe. Agora, como é que eu faço para excluir esses outliers, né? Bom, nesse caso eu vou considerar outlier todo o rendimento em dezembro que for maior do que 100 salários, né? Salários mínimos no caso, e todo o rendimento que for menor do que zero, porque provavelmente foi um erro também. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou criar um boolean filtro, que é como se fosse o filtro, né, da nossa base de dados, mas aqui você pode colocar qualquer nome. Eu estou colocando esse nome porque fica intuitivo para mim. Ele vai ser igual ao meu DataFrame. Aqui eu coloco o nome da variável, que é o rendimento em dezembro. E aí, o que vai ser esse filtro que eu quero fazer, né? O que eu quero que mantenha na minha base? Eu quero todo o rendimento em dezembro que for maior do que zero. E vou adicionar aqui. Também quero
todo o meu rendimento em dezembro que for menor do que 100. É isso que eu quero filtrar, né, para minha base. Então, Shift Enter. Agora eu quero transformar meu data frame só com essas informações. Como é que a gente faz? Vou sobrepor o data frame atual, vai ser igual ao DF, e aqui dentro eu quero o nome do Boolean filtro, que é o filtro que eu criei. Shift Enter. Bom, agora aqui a gente tem o nosso data frame, né? O nosso novo data frame. Se eu vier aqui agora e chamar qual que é a minha renda máxima, a gente vai ver que agora é 86, ou seja, ele excluiu 125. E se eu chamar minha renda mínima, agora é 0,47 salários mínimos, então ele também excluiu tudo que é menor do que zero. Então é assim que a gente identifica e exclui outliers.